Oi, gente. Nessa aula nós vamos falar de um assunto que com certeza vocês já ouviram falar muito na vida escolar de vocês, né? Que é sobre as funções, tá? Antes da gente falar logo da definição aqui de o que é uma função, né? Que seria o tópico da nossa aula de hoje, nós vamos só fazer umas recordações, o porquê. Nós já iniciamos aqui falando que F é uma relação de E em F. Mas o que é uma relação? Assunto que nós estudamos lá na aula passada, né? Eu vou lembrar o que, gente? Que uma relação é um subconjunto lá do produto cartesiano, né? Vamos supor lá, é uma relação, é um subconjunto do produto cartesiano A cartesiano B, como nós estudamos. E quem é esse produto cartesiano? Nós também aprendemos na aula passada, né? Se a gente tem A cartesiano B, é o conjunto formado por todos os pares ordenados x, y, tal que o x pertence a A e o y pertence a B, correto? Então, isso era só para a gente lembrar de quem era a relação, né? Então, era um subconjunto desse produto cartesiano. E olha o que nós temos aqui, seja F uma relação de E em F. Então, relembrando aqui uma notação bastante conhecida para a gente de função, né? Seja F uma relação de E em F, ou seja, ele é um subconjunto de um produto cartesiano, correto? Que no caso aí seria E cartesiano F. E nós já sabemos aí quem são os elementos, né, desse conjunto, como é que a gente descreve ele. Nós vamos dizer que F é uma função de E em F quando cumprir as seguintes condições. Então, quais são as condições aí? O domínio de F é, então, deixa eu escrever aqui, para vocês lembrarem, que eu acho que esse é um fato também já conhecido de vocês, o domínio da nossa função, então a gente pode dizer assim, a função f está definida em E e tomando valores em f, né, uma função de E em f, nós chamamos esse conjunto, que é o conjunto de saída, tá? E esse é o de chegada, o E é o de saída e o F é o de chegada. A esse conjunto E nós chamamos ele de domínio, tá? Da nossa função. E representamos, podemos denotar dessa forma, o domínio da função f é igual ao conjunto E, tá? E e F são conjuntos diferentes do vazio, tá, gente? Sempre. Então, a gente tem que ter esse cuidado que o E e o F são conjuntos diferentes do vazio. Vamos ver aqui outro, do item 2. Dado o elemento Azinho pertencente ao domínio, então há um elemento que está no domínio, é único elemento B pertencente a F, tal que o par ordenado AB pertence a F. Então, F, gente, eu vou lembrar que é uma relação. Só que é uma relação com umas particularidades. Quais são? Elas têm que cumprir essas duas condições, tá? Sem exceção. Sempre, se eu tenho uma relação de E em F, para que ela seja uma função, eu tenho que ter aqui é o meu domínio, tá? Nós vamos já aprender que o F é o contradomínio, que vocês devem lembrar. Nós estamos dizendo que, dado um elemento A pertencente ao domínio da função, ou seja, um A pertencente a E, tá? Vai existir um elemento B e ele é, olha o que é mais importante, gente, é único o elemento B, tal que o par ordenado, onde a primeira coordenada, ele é o que, gente? A primeira coordenada pertence a E, que é o domínio da função, e a segunda coordenada pertence a F, né? Eu vou lembrar que esse elemento, ele pertence ao produto cartesiano de E por F, tá? Por quê? Porque a relação ela é um subconjunto desse produto cartesiano, né? Isso daí recordando da aula passada. E quem é esse B? Esse B aqui, ele está relacionado ao elemento A. Mas o que é mais importante aqui para a gente, que a gente não pode esquecer, é que ele é único, tá? Então, dado o elemento A, sempre vai existir alguém relacionado a ele, mas esse elemento vai ser único, né? E aí, isso aqui é importante, a gente não pode esquecer, certo?
Eu acho que vocês estão recordando aí do que vocês já sabem de funções, né? E aí a gente vai trabalhando daqui a pouco com uma linguagem mais comum ao que vocês já conhecem. Se f é uma função de E em f, escrevemos que b é igual a f de a, que é normalmente assim que a gente trabalha, né? Quando a gente vai trabalhar lá a nossa função, a gente coloca dessa forma, a gente não coloca lá os elementos na forma de par ordenado, né, gente? Até para facilitar a nossa anotação. Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó? Cadê? Ah, tá. B é imagem de A pela F, a gente começa a chamar de imagem. A gente já viu que o nosso par ordenado seria aqui. A, elemento do domínio, B, um elemento que está no conjunto imagem, né? Porque nós vamos escrever o quê? Que o B é igual a função f aplicada no elemento A, correto? E aí a gente fala o quê? Que B é a imagem de A através da função f, né? Aqui é a notação que a gente já falou, né? A função f de E em f. O conjunto f, gente, também que eu comentei, né? Só para lembrar que eu vou fazer bem aqui, é em f. A gente tem que se familiarizar com essa notação, né? Isso aqui traduz tudo, isso é uma função f, definida em E, tomando valores em f. Esse conjunto de saída é o domínio, que nós já falamos. O conjunto de chegada é o contradomínio. E dentro desse conjunto de chegada, nós temos um subconjunto importantíssimo para a gente, que é o conjunto imagem. A gente ainda vai falar sobre ele, tá certo? Que é onde vai estar esse elemento B, né? Então, o conjunto F é chamado de contradomínio da nossa função. E aí, acho que a gente está aí recordando coisas, né, gente? A gente trabalhava muito com diagramas também, né? A gente costuma dizer que a função x, vou pegar aqui, apagar isso aqui só para vocês enxergarem. Como é que a gente pegava normalmente, né, no ensino médio, lá quando o professor vai ensinar, pega o elemento x pertencente ao domínio da função, né? E aí esse elemento vai ser carregado por um outro conjunto através da função f, né? Então, a gente chama isso de a imagem do elemento x através da função f, né? Ou por f, tá certo? E aí isso nós chamamos de f de x. Então, esse f de x é a imagem do x pela função f, correto? Em diagrama, que é uma coisa muito comum, né, que a gente via bastante no ensino médio, a gente trabalha assim, né? Tem os dois conjuntos que são diferentes do vazio, o E e o F. Tem o elemento x aqui, né? E aqui é esse daqui é o domínio e esse aqui é o contradomínio. O que é importante para a gente? Deixa eu não colocar um monte de pontinho, porque pode confundir a gente. O importante, gente, pela definição que nós acabamos de ver, é que para todos os elementos x pertencentes ao domínio da nossa função, tá? Vai existir sempre alguém relacionado a ele aqui em f, tá? Então, poderia ter outras imagens, olha, todo mundo tem alguém relacionado a ele aqui em f. Isso aqui é o x, né? Um x qualquer. Aqui vai ser quem? F de x, tá? Então, os elementos f de x, ou seja, a imagem desses elementos que estão em E através da função f, nós chamamos, ele é um subconjunto de quem? Do f grande aqui, que seria o nosso contradomínio, tá certo? Então, vocês observem que, pelo que nós acabamos de ver na nossa definição, o que é importante aqui? Para todo x pertencente a E, vai existir um único elemento f de x pertencente a f, tal que x é igual a f de x, tá certo? Ou seja, no domínio da nossa função, que é o conjunto de saída, não sobra nenhum elemento, né? Ou seja, todos os elementos têm que estar associados a alguém
lá no conjunto imagem, todo mundo possui uma imagem, certo? E não pode ser mais de uma imagem, ou seja, essa imagem é única, né? E isso é fundamental, tá? Então, frisei bastante essa parte, porque é importantíssima que é a definição. Agora a gente vai trabalhar alguns exemplos para vocês estarem fixando, né, a definição, que é muito importante, tá, gente? Como eu já falei, agora na matemática, o mais importante para a gente é a definição. A gente conhecendo a definição, a gente consegue resolver nossos problemas e nós conseguimos fazer nossas demonstrações, né? Agora aqui nós temos E e F, esses dois conjuntos, ou seja, o E e F, e consideremos as seguintes relações de E em F. Então, vamos olhar essas relações. A primeira é a R1. Vamos identificar se essa relação ela seria ou não uma função. Como vocês podem fazer? Vocês podem visualizar através de um diagrama, vocês podem só olhar para os pares ordenados e verificar se é ou não uma função. Então, a gente acabou de aprender, gente, que uma função ela é uma relação, mas que tem algumas particularidades, né? Então, vamos olhar aqui. A gente vai ver se essa relação R1, ela é ou não uma função. Ela já é uma relação, mas para que ela seja uma função, o que tem que acontecer? Vou colocar os diagramas aqui, só porque eu acho que vai ficar mais simples de vocês entenderem. Não é necessário, tá? Mas na relação R1, o que a gente está dizendo aqui, gente? Ó, que o A, o B e o C, pelo que nós estudamos, fazem parte desse conjunto E, correto? A, B e C. Ó, acompanhem comigo a ideia, né? Quem faz parte lá do contradomínio é o N, P e Q, tá? E o que nós temos aqui, ó, gente? Que a imagem do A vai ser N, que a imagem do B vai ser P e que a imagem do C vai ser Q, né? Tá dessa forma. Mas olha quem são os elementos que estão no conjunto E. No conjunto E eu tenho os elementos A, B, C e, vou colocar aqui em cima, ó, D, tá? E no conjunto F eu tenho os elementos M, N, P, Q e R, né? N, então faltou para cá 1, 2, 3, 4, 5, o M e o R, correto? Então, a gente já tem um problema aí nessa relação para que ela seja uma função. O que nós tínhamos que ter, gente? Todos os elementos do conjunto E, que são nosso domínio, têm que estar relacionados a um único elemento no contradomínio, ou seja, todo elemento possui uma imagem. E nesse caso, nós temos o quê? Que o D, ele não possui imagem. Logo, essa relação, ela não representa uma função, então não é função. Vocês entenderam a ideia? Professora, só de olhar os pares ordenados eu já conseguiria identificar? Sim, porque olhando você ia ver o quê? Que o A, o B e o C têm os seus pares, né? Como a gente viu, mas e o D? Ah, ele não possui imagem. Então, essa relação não é uma função, tá certo? Essa é outra relação. Aí você vai analisar agora pelos pares ordenados aqui comigo. A, B, C e D são todos os elementos que têm e todos têm uma imagem, então, tranquilo. Qual seria esse outro problema? Essa imagem tem que ser única, ou seja, eu não posso ter o elemento A, por exemplo, um par ordenado AM e outro par ordenado AN. Aí isso já não seria função. Então, nesse caso aqui está certinho, ó, todos os elementos que pertencem ao domínio da nossa função possui uma imagem e essa imagem é única. Então, nós temos que R2 é função, tá? R3, aí você vai ver que é a mesma ideia. Ah, professora, não, estou vendo aqui, por exemplo, que o A vai no N, ou seja, a imagem do A vai ser N, a imagem do B também vai ser N. Tem algum problema? Nenhum problema. Dois elementos diferentes podem ter a mesma imagem. Lá na nossa definição, qual era a nossa preocupação, gente? Vocês não podem esquecer. Era o quê? Que um elemento Azinho pertencente a E existe, é único, um Bzinho pertencente a F, né? Então, o que tem que ser única é a imagem, tá? Mas, tranquilamente, a gente vê que elementos diferentes podem possuir a mesma imagem. Então, aqui também é
função. E o R4, o que vocês acham aí? O que acontece? Aí você vai lá conferir o A, B, B, I. Aqui eu já tenho problema. Qual seria o meu problema? Olha os dois pares ordenados que eu tenho nesse conjunto. Aqui, gente, eu estaria dizendo que a imagem do B é N e a imagem do B é P. Ou seja, essa imagem, ela não está sendo única. Isso não pode, tá? Isso tem que ser único, né? Então, como eu tenho esse problema, eu já posso dizer que não é função, tá certo? Então, olhem aí, refaçam depois esses exemplos direitinho para vocês tirarem dúvidas. Vamos para mais um exemplo. Nesse aqui, ó, quais dentre tais relações são funções de E em F? Vocês vão fazer a mesma análise, tá, gente? Só que agora, ao invés de eu ter o conjunto lá dos pares ordenados, né, nós temos as relações representadas em diagramas. Então, é bem simples de vocês verificarem se essas relações representam ou não uma função. Essa primeira, R1, de cara a gente vê um problema nela. Qual seria, gente? Nós temos um elemento sobrando no domínio da função. Se ele está sobrando aqui, isso não pode acontecer. Essa relação ela não é uma função, né? Por quê? Porque todo elemento do domínio tem que ter uma imagem, né? Certo? Tem que estar relacionado a alguém lá no contradomínio. Esse não é função. Tá sem a relação aqui, essa daqui seria R2, né? Essa relação representa uma função? Ela está atendendo às nossas necessidades. Ó. Todos os elementos do domínio possuem uma imagem, essa imagem é única. Não, professor, eu estou vendo sobrar um elemento aqui. Não tem problema nenhum, né? Não deixa de ser função por causa disso, pelo que nós vimos na definição. O R3, ela é ou não função? É uma função, né, gente? Todo elemento do conjunto E, que seria o domínio, possui um elemento associado a ele, certo? Que seria a imagem dele. Mesmo que o A e o B tenham a mesma imagem que é o N, isso não é nenhum problema, tá? Então, aqui também é função. E o que vocês me dizem do R4? Dê uma pausada aí no vídeo, olhem para ele sozinho e me digam, é função ou não é? É função, né, gente? Vocês olhem logo para o conjunto de saída. Tem alguém sobrando no conjunto de saída sem imagem? Não tem. Todo mundo lá do conjunto de saída possui uma imagem. Tem alguém que tem duas imagens? O mesmo elemento com duas imagens? Não. Então, é função, né? Tá certo? Agora vamos ver outro exemplo, né? Nossa aula de exemplos aí, só para a gente entender. São situações diferentes, porque a gente está olhando agora para o gráfico, né? Quais das seguintes relações abaixo são funções de R em R? Essa primeira, vamos fazer aqui essa primeira. Aí vocês fazem as outras duas. Basta vocês analisarem o quê? Esse conjunto aqui, né? Essa relação. Esse conjunto é formado pelos pares ordenados x, y, tal que a primeira coordenada ao quadrado é igual à segunda ao quadrado. Então, o que vocês têm que observar aí? Vamos olhar, a gente podia logo ver o gráfico, né, que a gente já tem aí, mas, ó, aqui já direitinho, né, que isso daqui seria a reta y igual a x e essa daqui y igual a menos x, né? Para a gente ver que os dois seriam respostas por quê? Olha, nós temos que esses pares x e y, prestem atenção, tá? Primeira coordenada ao quadrado é igual à segunda ao quadrado, né? O que acontece com isso, gente? A gente pode concluir que x pode ser igual a mais ou menos y, correto? O que nos leva aqui a situações onde a gente vai ter, por exemplo, para ordenado 1 e 1, ele satisfaz essa condição. A primeira coordenada é a segunda, 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Se eu colocar, gente, 1 e menos 1, primeira coordenada, para estar dentro desse subconjunto, só para enfatizar, gente, a primeira coordenada ao quadrado é igual à segunda coordenada ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, certo? Mas, ó,
1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Então, esse par ordenado está dentro desse conjunto R1. Mas vocês concordam que o par ordenado 1 e menos 1 também está dentro desse conjunto? Por quê, professora? Por quê? Porque 1 ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado. Tudo é igual a 1, correto? Então, aqui eu já tenho um problema. Observem que eu fui logo atacar meu problema, que é o quê? O 1 tem imagem 1, se realmente fosse função, e o 1 também teria imagem menos 1. Então, isso já não é uma função, correto? Se fosse, nós não teríamos esse problema, né? Façam a mesma análise aí para a relação R2 e para R3, né? São relações, a gente só quer identificar se são ou não funções. Aqui nós temos 3 gráficos que correspondem a R1, a R2 e a R3, tá? Então, você pode também analisar através do gráfico. Normalmente, a gente aprende assim até lá no ensino médio, né? Se eu traçar uma reta paralela ao eixo dos Y, se ela cortar em 2 pontos, ó, cortou, né, gente? Significa o quê? Que o nosso pontinho lá do domínio possui 2 imagens. Possuindo 2 imagens, na verdade que não seriam imagens, né? A gente tem 2 elementos relacionados com ele, acaba que a gente não tem uma função, tá? Aí isso não seria função, né? Porque esse elemento tem que ser único, certo? Vamos continuar aqui, deixa eu só dar uma organizada para colocar para carregar aqui o iPad. Então, esse daqui é um exercício, né? Se E e F passam esses conjuntos, quais das relações são aplicações de E em F? E aí a gente tem 4 conjuntos, né? E vocês vão olhar para cada um deles e verificar quais são funções. Ah, professora, eu estou vendo uma coisa estranha, eu estou vendo aplicação. Gente, aplicação é a mesma coisa que função. Vocês vão ver que é muito comum alguns autores, né, quando estiverem trabalhando, chamar as aplicações as funções de aplicações, né? Então, vocês vendo aplicações, vocês já sabem que é função. E aí, vocês vão fazer a análise semelhante à que a gente acabou de fazer, tá? Aqui, ó, descreva todas as aplicações de E em F. Como que eu vou descrever todas as aplicações de E em F? Professora, não entendi. Entendeu? Sim, você vai pegar de acordo com os pares ordenados, ó. Como é que você vai fazer ali? São todas as aplicações de E em F, tá certo? Então, vocês vão pensar nesse conjunto, tá? Mas vocês já querem que seja uma função, né? Vocês podem colocar os diagramas aqui, de E em F, só para facilitar para vocês. Aqui tem os elementos 0, 1, 2, e aqui o 3 e 4. E é só trabalhar, né, gente? Aí vocês estão vendo que, por exemplo, o 0 pode ter como imagem quem? O 3 e o 4, né? O 0 pode ter como imagem o 3 e o 4. O 1 pode ter como imagem o 3 e o 4. E o 2? O 2 pode ter como imagem o 3 e o 4, né? E o que vocês observem com isso? Eu quero que vocês façam aí, eu só estou dando as dicas, né? Que cada um desses elementos, ó, o 0 pode ter 2 imagens, o 1, 2 imagens, e o 2, 2 imagens. Então, no final das contas, nós teremos quantas funções aí? 2 vezes 2 vezes 2, né? Nós teremos 8 funções, tá certo? Aí, agora só é vocês trabalharem, ou seja, vocês escreverem essas possibilidades, né? Escrever todas essas aplicações, tá? Vou fazer só uma aqui para vocês não se perderem, saberem como é que é. É bom a gente botar índice para ir diferenciando, porque vão ser 8, né? A gente já sabe, isso facilita. Então, você pode colocar lá F1. Aí, você vai colocar esses pares ordenados, que seria o que? Por exemplo, 0, 3, 1, 3, todo mundo com a imagem 3 aí, por exemplo, 2, 3, correto?
E aí vocês vão fazendo variações de acordo com o que vocês acharem melhor, para vocês não esquecerem ninguém. Coloca 1 a 0, 3, ou seja, a imagem do 0 é 3, a imagem do 1 é 3, e eu vou mudar o último, vou botar aqui que a imagem do 2 é 4. Pronto, hoje é outro conjunto diferente, vocês estão vendo? Aí no F3, por exemplo, você pode colocar a imagem do 0 é 3, a imagem do 1 é 4 e a imagem do 2 é 3. Aí vão fazendo essa brincadeirinha, né, até chegar aí nos 8 conjuntos, tá? Temos uns exercícios, eu vou só comentar aqui, mas vocês precisam resolver, tá, gente? Descreva como conjunto de pares ordenados a função E de E em F. Então, a função ela está definida em E, tomando valores em F, dada por essa lei. Olha que legal. Então, essa nossa função ela está definida através dessa sentença aí. Nós temos duas sentenças. A nossa função, quando x for um número racional, a imagem do elemento é 1, tá? Se x pertence aos racionais. Se x não pertence aos racionais, a imagem é menos 1. Aí está legal, né? Porque descreva como conjunto de pares ordenados. Então, basta vocês acharem as imagens desses elementos. Ah, professora, como é que eu acho a imagem? É fácil, né, gente? Quem é a imagem do 0? Aí a função está definida através de duas sentenças. Se o número é racional e se ele é irracional. Se ele é irracional, quem é a imagem do 0? Aí você olha aqui, ó. F de x é igual a 1, ou seja, a imagem de qualquer elemento x, se esse x for racional, é 1. Então, f de 0 é igual a 1. Como é para eu descrever como conjunto de pares ordenados, a nossa função é f, então você colocaria assim, ó. F é um conjunto formado pelo par ordenado 0, 1. Aí você vai lá e faz a mesma coisa. Quem é a imagem do 1? Aí vai vendo. Quem é a imagem do meio? Aqui, por exemplo, quem é a imagem da raiz quadrada de 2. Aí ela já não é racional, número irracional. E aí eu tenho pela definição aqui, ó, são duas sentenças. F de x é igual a menos 1. Então, você colocaria o outro par ordenado aqui, ó. Se x é raiz de 2, y é menos 1. Tá certo? E você vai construindo aí com os outros pares ordenados, né? Então, o que você vai fazer? Eu não fiz a questão, é para vocês fazerem. Achar a imagem de cada um dos elementos através dessa função f. Lembrando que a única coisa que importa é se esses elementos são racionais ou irracionais. Não precisa nem fazer conta, né? Porque a imagem deles vai ser 1 ou menos 1, tá? Vamos ver aqui uma definição super importante. Ó, dado a função a gente sempre está considerando de E em F, tá? Dado A um subconjunto do conjunto E, nós vamos chamar de imagem direta de A. Então, quem é a imagem direta de A segundo F, e indicar por F de A o seguinte subconjunto de F. Então, vamos ver aqui. O que seria isso, né? Essa imagem direta. Então, eu vou colocar um diagrama só para vocês entenderem. Eu tenho a função definida em E, tomando valores em F. E eu tenho que A é um subconjunto. Vocês estão vendo agora a importância da gente ter estudado os conjuntos, né? Dada aquela revisada nos conjuntos. O A é um subconjunto de E, tá? A imagem direta de A, através dessa nossa aplicação F, nós vamos chamar de F de A. Então, F de A estaria onde, gente? Aqui, ó. É a imagem direta. Eu pego os elementos de A, calculo a imagem, tá aqui dentro, F de A, tá? Esse subconjunto, que é um subconjunto de F, ó. O F de A é um subconjunto de F. O F de A é um conjunto formado pelos elementos F de x, né? São as imagens de x, tal que esses elementos x pertencem todos ao conjunto A, vieram daqui, né? Então, isto é, aqui dentro vai ser o que? Todas as imagens por F, tá? Através da função S dos elementos que estão em A, tá certo? E aí nós chamamos isso de imagem direta de A.
Vamos ver outra definição. Na outra definição, nós temos o quê? B está contido em F, certo? É um subconjunto, vou colocar aqui, que a gente vai chamar de imagem inversa, mas só para vocês entenderem. Nossa função de E em F, a mesma coisa, né? Agora, a diferença é que nós vamos pegar um subconjunto de F, ó. B é um subconjunto de F. Nós vamos chamar de imagem inversa de B segundo F. Por que imagem inversa, gente? Porque a imagem direta seria de E em F, né? De um subconjunto de E em F. Agora, a gente vai pegar um subconjunto de F em E, tá? E nós vamos chamar de imagem inversa de B. A notação também vai mudar para F menos 1, para significar que é a imagem inversa, né? Então, a imagem inversa de B, certo? É o conjunto dos elementos de E. Aí eu vou parar onde, ó, gente? Aqui, né? A gente vai ter o conjunto dos elementos de E que tem imagem em B. Então, pego aqui, eu calculo a imagem desses elementos, só que agora eu vou chamar disso de imagem inversa de B, tá certo? Então, a imagem inversa de B, ela é esse subconjunto aqui, ó. É um subconjunto de E, tá? E ela é formada como? É o conjunto dos elementos x pertencentes a E, tal que f de x pertence a B. Então, olha lá a diferença, gente. Agora, a imagem inversa, o nome é bem sugestivo, já fala que é o inverso. Antes a gente pegava os elementos em E, calculava a imagem deles, eu chegava lá em F, imagem direta, né? Agora é o contrário, a imagem inversa. A gente vai pegar os elementos já que fazem parte do conjunto imagem, tá? E aí, então, são definições importantes para a gente vai estar usando sempre. Aqui é um exemplo para a gente calcular a imagem direta e imagem inversa, tá? Aí eu vou fazer alguns aqui com vocês, né? Depois eu deixo outros para vocês. Mas aqui, gente, ó, determine na letra A a imagem direta e na letra C uma imagem inversa. Vamos calcular cada uma delas? Então, vamos fazer essas duas aqui, as outras vocês façam, né? A, B e a D. Olhem só, vocês podem ter um diagraminha aí bonitinho, né? Para ajudar a gente exatamente nessa situação. Já está tudo pronto, ó, gente. Tem o conjunto E, que é todo esse, né? O conjunto F, tá tudo com seus elementos bonitinhos e tá dada a nossa função. O que a nossa relação faz aqui, gente? Ela pega um elemento x e soma com 1, tá certo? Se vocês olharem para a letra A, nós temos que calcular a imagem do 3, 5 e 7. Aí é simples da gente fazer. Eu posso olhar aqui no diagrama e ver que a imagem do 3 é 4, do 5 é 6 e do 7 é 8, correto? Posso fazer assim, ver essa que é essa imagem direta? Posso, mas posso também pensar e calcular, né? Se eu não tivesse os diagramas aí, eu ia calcular qual a imagem do F. O que a minha função faz? Pega o 3 e soma com 1. Então, eu sei que vai ficar 3, 6 e 8, correto? Essa seria a imagem direta aí desse subconjunto de E, que é o A, né? Então, aqui seria o F de A. Na letra C, a gente tem a imagem inversa do 2, 4 e 10, ou seja, 2, 4 e 10 estão aqui em F. Aí eu vou calcular a imagem inversa. Eu vejo com quem deixa eu colocar em vermelhinho, ó, com quem o 2 está relacionado, com quem o 4 e o 10. Já um subconjunto de E, ó, gente, o elemento vai estar aqui. Seria quem? O 1, o 3 e o 9, correto? A gente só foi lá no diagrama e olhou. Ah, professora, mas e se eu não tivesse o diagrama? Façam exatamente o que eu falei para vocês. Calculem as imagens diretas, vocês vão saber que é inversa, né? Quem seria, por exemplo, você vai fazer? Você quer a imagem inversa do 2, né? Aí, no caso, é o contrário, tá, gente? Eu não estou achando o F. Aqui eu posso achar o F de 1, 3. Vocês podem calcular a imagem de cada um deles. E aí, vocês têm que fazer assim, ó. Quem é F de 1?
quem é f de 3, de todo mundo que está aqui no domínio. Quem é, tá bagunçado agora, f de 5, quem é f de 7 e quem é f de 9. Vai calculando a imagem de cada um deles, tá? A imagem do 1 vai ser o quê? 1 mais 1. A imagem do 3, 3 mais 1. A imagem do 5, 5 mais 1. Do 7, 7 mais 1. Do 9, 9 mais 1. Vocês compreenderam aí? Vai calculando a imagem de cada um deles, né? 2 é 4, é 6, é 8 e 10. E aí, depois vocês podem estar olhando para a imagem inversa, né? De cada um deles, que no caso aqui, ó, do 2, a imagem inversa do 2 é o quem? 1. A imagem inversa do 4, cadê o 4? Gente, está aqui, ó, é o 3. E a imagem inversa do 10 é o 9. Então, nesse conjunto estaria 1, 3 e 9, certo? Aqui nós temos mais um exemplo, né? Aí a mesma ideia, só que aí agora a gente tem um gráfico, tá? Só é vocês prestarem atenção e vão conseguir fazer isso sem problemas, ó. Aqui o nosso E e F, ou seja, domínio e contradomínio, é o conjunto dos números reais. Vamos aprender a ler aqui, ó. É uma função f definida em R, tomando valores em R, dada pela lei f de x é igual a x ao quadrado, certo? E aí eu peço para vocês observarem sem calcular a imagem direta do intervalo fechado de 0 a 2, né? E aí basta vocês lembrarem o que a função de vocês faz, ó. F de x igual a x ao quadrado, tá? Então, vocês vão calcular aqui no intervalo de 0 a 2 quem vai ser a imagem de vocês. Façam aí, que vai ser bem legal. Qualquer dúvida, a gente tira lá na próxima aula, tá? Façam cada uma delas, lembrando que aqui vocês vão calcular a imagem inversa, tá? A professora queria uma sugestão, gente, só é vocês pensarem aqui, ó. Esse daqui, no caso, né, a imagem direta seria, né, do intervalo fechado de 0 a 2, porque a gente está lá no conjunto dos números reais. Eu não quero calcular a imagem de todos os elementos que estão no domínio, só quero calcular de um subconjunto, que é o intervalo fechado de 0 a 2. Então, você vai calcular 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2, né? E aí, você vai lá e calcula, ó, a imagem para quem? No caso, a gente quer ao quadrado, né? Vou elevar ao quadrado para a gente ter exatamente a situação que a gente quer, certo? E aí, a gente vai descobrir que quando a gente tem o x no intervalo de 0 a 2, o nosso f de x pertence ao intervalo de 0 a 4, né? Ou seja, as nossas imagens vão estar aí dentro desse intervalo, tá? Nós temos mais esses exemplos para fazer, né? Usando a mesma ideia, ó, dos racionais e irracionais, tá? E aí, então, eu quero que vocês resolvam, tá? Esses exercícios. Tem esse, acho que tem mais outro. E aí, vocês vão entender bem esse conceito, né? O que eu quero, o objetivo mesmo dessa aula é que vocês terminem aqui e saibam qual é a definição de função, que é uma função, é uma relação. Vou colocar uma função de A em B, uma relação de A em B, tá o quê? Para todo elemento, para todo, gente, pertencente a A, existe um único elemento relacionado a ele no conjunto B, tá? Então, saibam definir imagem direta e imagem inversa, ou seja, esse aqui vocês têm que fazer o exercício para ver como é que vocês estão, né? Se vocês já conseguiram compreender essas definições. Vou fazer uma parte 2 do vídeo, que é tratando de função injetora, sobrejetora e bijetora. Não vou falar muito aqui para não ficar muito extenso o vídeo, e aí depois eu faço um outro vídeo dessa outra parte, tá certo? Então, bom